Ao crescermos um pouquinho, uma das primeiras perguntas a serem feitas é: o que você quer ser quando crescer? O que você sonha ser quando crescer? Eu não sei qual foi a sua resposta ou se fizeram essa pergunta para você, mas de uma coisa eu sei, que se este personagem ao qual nós iremos abordar fosse feita essa pergunta para ele, se não fosse uma intervenção divina, eu tenho certeza que ele não teria conseguido alcançar tantas vitórias se Deus não estivesse com ele. O nome dele é Moisés. Ele aparece em Êxodo capítulo de número 2, sendo entregue à sorte jogado no rio Nilo, dentro de uma cestinha. Mas vamos voltar um pouquinho, o porquê que ele foi jogado dentro deste rio. Faraó disse que os egípcios estavam crescendo demais e ele precisaria conter o crescimento deles. E para conter o crescimento, ele resolveu emitir uma ordem. E a ordem é: todo menino que nascer deveria ter tido a sua vida ceifada, e só das meninas deveriam ser mantidas, para que o domínio sobre as mulheres fosse mais fácil. Isso na mente de Faraó. O menino nasce e a mãe não coloca o nome. O nome de Moisés vem logo após ele ser jogado do rio Nilo. Quando este menino nasce, a sua mãe tenta esconder ele por 3 meses. Por 3 meses ela tenta ali conter o choro, tenta alimentar ele até onde ela podia, até que chegou uma hora que não foi possível. Ele estava chorando, ele estava crescendo e não dava para escondê-lo mais. Quando ela joga este menino no rio Nilo, ele vai parar na mão da princesa, da filha de Faraó. E o nome dele se torna Moisés. E o nome Moisés é porque das águas você surgiu. Então, aonde era para ele ter um cenário de morte, acaba se tornando um cenário de vida. E se você analisar a sua história, pode ser bem parecida com a de Moisés. Já houve muitos cenários que não era mais para você estar aqui na terra dos vivos. Mas se você está aqui, é porque existe um propósito por trás de todo o sofrimento que você passou. É por isso que você é um testemunho vivo aqui na terra. A infância de Moisés não se sabe muito. O que é dito um pouquinho é no Pirkei Avot. O Pirkei Avot é um livro de tradição judaica que diz um pouco da infância e adolescência de Moisés. Esse livro diz que Moisés ele cresceu sendo educado e doutrinado ali com os deuses do Antigo Egito, sendo doutrinado a conhecer a Ísis, Osíris, Horus, Ra e por aí vai. Quando Moisés ele cresce um pouquinho, ele conhece a sua história e ele passa a entender que ele não é um egípcio e ele é um hebreu. Ele entende que estava açoitando e assolando o seu próprio povo. Assim, ele vai tirar a vida de um egípcio. Ele vai lá, corre, foge e vai para o seu sogro Jetro. Aí nós já vamos para Êxodo capítulo 3. Ele já aparece apacentando as ovelhas do seu sogro. A tradição diz, no Pirkei Avot, que Moisés tinha todo o pelo do seu corpo raspado. Ele tinha um saiote que era dos sacerdotes dos deuses antigos. Ele tinha uma sandália dedicada ao deus Ra. E quando ele vai apacentar as ovelhas do seu sogro em um monte, Deus dá uma ordem para ele tirar as sandálias dos pés dele, porque o lugar onde ele pisava era uma terra santa. Então dá a entender que Moisés ainda estava com as sandálias do deus Ra. E o Deus dos hebreus, falou para Moisés tirar as sandálias dos pés dele, porque aquele lugar não era do deus Ra, mas era do Deus dos hebreus, que ouviu a oração deles e desceu para livrá-los daquela aflição. E quando Deus apresenta para Moisés qual era o propósito dele com os hebreus e os egípcios, Moisés começa a apresentar uma série de desculpas, falando que ele não era um homem eloquente, que ele era pesado no seu falar, que ele não sabia se comunicar direito. E aqui abre um leque de interpretações. Alguns dizem que Moisés, criado com a patente alta do Antigo Egito, ele aprendeu a falar diversos idiomas. Outros dizem que ele era gago. Aí fica a seu dispor qual dessas versões você deve escolher. Moisés começou a apresentar uma série de desculpas. E quando ele parou de dar desculpas, Deus continuou firme com um propósito na vida dele. Entende isso? Não importa quantas desculpas você dê a Deus, Deus ele já tem um propósito entregue para a sua vida. Só vai. Quando Moisés para de dar desculpas,
Aí Deus vai lá e continua falando assim para Moisés: Moisés, fique em paz, porque eu vou colocar uma pessoa do seu lado para te ajudar. E essa pessoa que vai te ajudar é Arão, o seu irmão. Eu entendi que na caminhada com Deus, sempre Deus vai enviar alguma pessoa, pelo menos uma, para nos ajudar, para nos incentivar ou para nos ajudar a transmitir uma mensagem. Você nunca vai conseguir fazer uma coisa sozinho. Aliás, você até pode conseguir, mas se você quer atingir mais pessoas, você vai precisar da ajuda de outras pessoas. Que nem eu estou aqui transmitindo uma mensagem, mas eu preciso da sua ajuda. Deixa aqui a sua curtida, deixa aqui o seu comentário, se inscreva aqui neste canal, porque essa mensagem precisa alcançar um número grande de pessoas. Relutante com este propósito, Moisés disse sim, e ainda bem que ele disse sim ao propósito de Deus. Conhecemos a história da libertação do povo no Egito. Eles tiveram aquela passagem linda pelo Mar Vermelho e o povo menor vencendo o povo maior, ou seja, os hebreus, que é um povo menor, vencendo aos egípcios, que tinham todas as máquinas, armas e tudo mais. Mas os hebreus só conseguiram essa libertação porque Deus estava com eles. Porque se fosse pela força de seus braços, eles não teriam conseguido. Disso eu não tenho dúvida. Mas ouça isso. Eu estou falando toda essa história para mostrar a você que Moisés só conseguiu ter o curso da sua vida mudado porque teve uma intervenção divina na vida dele. Porque se não fosse Deus, ele não teria conseguido. Aqui ele tinha uma média de 80 anos. Como pode alguém tão velho começar a sua jornada tão velho, mas mesmo assim atingir um feito tão grande? É porque Deus estava com ele. Não importa o seu tamanho, não importa a sua idade e não importa a sua condição financeira. Você tendo um propósito, Deus tendo um propósito na sua vida, basta. Só diga sim ao propósito de Deus na sua vida. O restante, Ele já está cuidando. Eu sei que você está passando por um grande momento de libertação. Através de você, vai acontecer uma libertação na vida conjugal, familiar ou espiritual. Porque você pode ter passado por uma família que não teve estrutura financeira, base familiar. Mas eu creio que de você virá uma família bem estruturada em Cristo Jesus, com uma vida financeira bem estabilizada e com o espiritual, que é o mais importante, estruturado em Cristo. Porque Deus sendo a nossa base, o restante nós corremos atrás. E Ele tem essas bênçãos para você, no âmbito espiritual, financeiro, terreno aqui, profissional, todas as áreas. Deus, Ele está já com um propósito já para te entregar na sua mão. Só basta você dizer sim. Você viver uma vida em Cristo Jesus é abrir a porta para Ele entrar na sua casa e mudar todo o cenário. Não importa se está algo caótico, é aí que Ele quer trabalhar. Bom, este foi o nosso vídeo de hoje. A gente se vê no próximo vídeo e um beijo no coração.